O ministro das Relações Exteriores viaja a Washington e o governo espera que ele se encontre com o secretário Marco Rubio até o fim dessa semana. Mais uma vez, Brasília, Vitória Abel chegando com os detalhes. O chanceler brasileiro já está nos Estados Unidos. Qual é a possibilidade de um encontro, pelo menos até sexta-feira, Vitória? Tiago, a última informação que nós temos é de que o ministro Mauro Vieira estava a caminho já dos Estados Unidos e a expectativa de integrantes do Itamaraty é que ele se encontre até o final desta semana com o secretário de Estado Marco Rubio. A gente lembra que eles vão falar nessa conversa justamente negociações em relação à tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros, do governo americano imposta aos produtos brasileiros, e Mauro Vieira vai tentar ali fazer uma concertação, um diálogo com o governo americano para, primeiramente, suspender essa tarifa, a tarifa ali de 40%, porque vamos lembrar que o governo dos Estados Unidos já cobrava um percentual de 10% sobre alguns produtos brasileiros, elevou ali 40 pontos percentuais, chegando a 50%. Então, o que o governo brasileiro quer, em primeiro lugar, nessas conversas entre Mauro Vieira e Marco Rubio, é garantir uma suspensão dos 40% de taxa até que as negociações terminem, porque isso deve levar um tempo. Além dessa conversa inicial entre Marco Rubio e o ministro Mauro Vieira, depois, é claro, os secretários de comércio, também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, devem ter conversas aí mais para frente, mais detalhadas em relação a esses acordos comerciais. Mas na largada é necessário, de acordo com o governo do presidente Lula, a suspensão desse aumento de taxa. Outro ponto que Mauro Vieira vai tentar levar para o Marco Rubio, se tiver ambiente político, se ele sentir abertura, é a possibilidade do governo dos Estados Unidos também suspenderem ou cancelarem as sanções sobre autoridades brasileiras. Vamos lembrar que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a esposa dele foram vítimas de sanções americanas. Também o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, outros ministros do governo Lula que tiveram vistos cancelados. Então, isso também deve entrar na conversa se eles sentirem abertura para esse passo político na conversa. E a gente lembra que esse diálogo, essa reunião, é a primeira desde que os Estados Unidos colocaram a tarifa sobre o Brasil, a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, lá em julho. Então, essa é a primeira reunião oficial entre o governo brasileiro e Marco Rubio, e isso aconteceu depois que o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump conseguiram conversar por telefone e fazer uma pré-seleção de assuntos que poderiam ser negociados entre os dois países, e foi quando Trump designou Marco Rubio para negociar junto com Mauro Vieira, primeiramente nessa conversa preliminar. Antes disso, existiam as conversas extraoficiais. A gente já vinha contando aqui na programação da Jovem Pan que integrantes, diplomatas brasileiros, integrantes do Itamaraty, que operam lá em Washington, tentavam fazer com que o diálogo entre os dois países fosse retomado, mas de forma extraoficial, tentando ali utilizar os contatos que eles tinham dentro do parlamento americano, dentro do Capitólio, porque o diálogo oficial com a Casa Branca não existia. Agora, portanto, será retomado nessa conversa que deve acontecer até o final da semana. Tiago. E saber também se a partir dessa conversa teremos efetivamente marcado uma reunião entre o presidente Lula e Donald Trump para falar, os dois pessoalmente, sobre o tarifaço. Vitória Abel com todos os bastidores de Brasília, até daqui a pouco.